Meus queridos irmãos, nós começamos hoje a refletir na segunda metade do livro de Daniel. Nós temos aqui temos refletido na exposição de todo o livro de Daniel, segundo um tema principal nessa série, Habitantes de Outro Reino, onde refletimos sobre como através do testemunho sagrado que é dado aqui sobre a vida de Daniel, de seus amigos e daquele povo cativo na Babilônia, nós podemos continuar peregrinando nesse mundo, nesse reino ao qual nós não pertencemos. Tudo isso para a glória do Senhor, tudo isso de maneira a testemunharmos vividamente quem nós somos. Nós, como habitantes de outro reino, habitantes da cidade celestial. Hoje nós começamos a segunda metade desse livro, a parte profética desse livro. A partir do capítulo 7, nós encontramos uma estrutura literária muito diferente daquilo que nós estávamos acostumados até então, até o capítulo 6, muito diferente das narrativas, dos relatos históricos que nós podemos observar ao longo desses 6 últimos capítulos. Nós vemos aqui visões, nós vemos aqui sonhos, nós vemos aqui símbolos, monstros, grandes feras que sobem do mar. Nós vemos aqui na cabeça desses animais, dessas feras, 10 chifres, e um desses chifres que se levanta entre os 10, com olhos e com boca. O que é isso? Qual o sentido de tudo isso que lemos aqui e que ainda encontraremos nos próximos capítulos de Daniel? Como entender e aplicar a nossa vida, a nossa realidade, a quem nós somos como habitantes de outro reino, como aplicar aquilo que o Senhor nos revelou por meio desses últimos capítulos de Daniel, por meio dessa segunda metade do livro de Daniel. A segunda parte do livro de Daniel é formada por visões apocalípticas. E eu quero lembrar aos irmãos que esse termo apocalipse se refere à revelação. Ou seja, a segunda parte do livro de Daniel traz uma visão do futuro, à medida em que o Senhor, graciosamente, Ele revela aquilo que Ele determinou para a história mundial e para o fim dos tempos. Mas não se engane, é muito comum esse tipo de engano. Não se engane. O objetivo desse revelar aqui do futuro, ele não é fornecer ferramentas para que as gerações futuras que recebessem esse escrito pudessem então elaborar calendários, pudessem então organizar estratégias, se precaver e evitar os sofrimentos e angústias que viriam e que estavam ali sendo previstos. Esse não é o objetivo dessa linguagem, dessa literatura apocalíptica, dessa forma do Senhor revelar ao seu povo aqui o que Ele está revelando em Daniel 7. A intenção dessa revelação é garantir a cada geração do povo de Deus que está passando por luta, por sofrimento, por grandes tribulações no presente momento em que vive, garantir a este povo que o seu Senhor ainda está no trono, ainda tem um controle sobre todas as coisas, que o futuro continua firme em suas mãos, porque Ele é o Senhor da história. É isso que essa revelação, que essa estrutura apocalíptica tem intenção de fazer. É por isso, meus irmãos, que essa revelação, que essa mensagem de Daniel 7 até Daniel 12, até o final do livro, essa mensagem ela foi sim para a edificação, para o encorajamento de Daniel e de todo o povo que permanecia cativo ali na Babilônia naquele tempo. Todo aquele povo que viu, a partir da morte de Nabucodonosor, que era um rei que começou a ser propício a Daniel e ao povo de Deus, todo o povo que viu essa história mudar. Começou a ver um crescimento nas dificuldades em meio à Babilônia. Essa revelação, essa mensagem foi para eles. A mensagem de Deus dizendo a esse povo cativo, a Daniel, estes reinos maus passarão. Permaneçam firmes, porque esse reino
do mal passará, o reino eterno de Deus virá, e os seus santos receberão esse reino. Mas também, essa revelação foi para aquela geração de judeus, aquela geração do povo de Deus que alguns séculos depois estava sofrendo intensa perseguição, intensa tribulação nas mãos do Império Macedônio, sobretudo diante do imperador Antíoco IV Epifânio, e que culminou na Guerra dos Macabeus. Foi para eles também a mensagem que dizia: os reinos maus passarão. Permaneçam firmes. O reino de Deus, o reino eterno de Deus virá, e os seus santos o possuirão com ele, para sempre. Essa revelação foi também para aqueles que debaixo do impiedoso Império Romano sofriam, padeciam dia após dia. Esses reinos maus passarão, o reino eterno de Deus virá. Essa mensagem, essa revelação é para você, igreja do Senhor. Você que tem sido abertamente perseguida pelos reinos desse mundo. Irmãos, estima-se que desde 1990, a cada ano, mais de 160 mil cristãos são mortos no mundo, ano após ano, por serem cristãos, por conta da sua fé. Isso muitas vezes passa desapercebido para nós, pela paz que nós vivemos, pela calmaria que nós vivemos. Mas estima-se que no século passado, século XX, mais de 45 milhões de cristãos foram mortos por conta da sua fé, em meio às perseguições, em meio às tribulações. Além destes, milhares são presos, torturados, exilados, ou ainda assediados moralmente em seus empregos, ou ainda constrangidos, abusados de maneiras cada vez mais sutis e permitidas pela lei. Essa é a realidade em que vivemos. Essa mensagem para você, igreja, que dia após dia tem lutado contra esse reino de trevas, contra esse mundo caído que momento após momento mostra as suas garras, que não te deixa esquecer de que o pecado ainda existe, de que o mal relacionado ao pecado ainda toca o povo de Deus. Essa mensagem para você, que luta contra esse mundo caído, que se corrompe, e que a tudo corrompe, e que a todo custo quer envolver em suas teias você, sua família. Essa mensagem de Daniel 7 é para você também. Estes reinos maus passarão. Estes reinos que se opõem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eles serão liquidados. O reino eterno de Deus virá, e ele já veio, mas ele virá plenamente, e os santos o possuirão para sempre. Essa é a visão que deve ser guardada em seu coração. É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é a visão a ser guardada. Essa é a visão que deve ser guardada em seu coração. Os reinos maus desse mundo não prevalecerão. É bem verdade, irmãos, que essa não é a experiência que nós muitas vezes experimentamos. Muito frequentemente nós vemos o mal em nosso derredor. Sofremos com os efeitos deste mundo, da carne, de Satanás. Mas essa é a mensagem que nós encontramos aqui. Os reinos maus desse mundo não prevalecerão. O reino eterno de Deus, sim, este prevalecerá para sempre. Nós veremos aqui, irmãos, hoje, essa mensagem, como é uma mensagem introdutória à segunda parte de toda esses capítulos proféticos de Daniel, nós veremos aqui um pouco sobre o contexto geral disso tudo, né, dessa linguagem apocalíptica, daquilo que nós iremos ver aqui nos 6 últimos capítulos. Mas hoje nós teremos aqui 2 pontos. Primeiro ponto é a perspectiva de Deus sobre os reinos deste mundo. É o que nós aprenderemos até o versículo 8 do capítulo 7 de Daniel. A perspectiva de Deus sobre os reinos deste mundo. E no segundo ponto,
mais um fechamento da mensagem de hoje. Nós voltaremos ainda nesses versículos. Nós temos a esperança que não pode ser esquecida. A esperança que não pode ser esquecida. Vamos então ao nosso primeiro ponto, a perspectiva de Deus sobre os reinos deste mundo. Mas antes disso, antes de iniciarmos no versículo 1 do capítulo 7, eu gostaria de falar um pouco para os irmãos sobre a interpretação dos capítulos 7 a 12 de Daniel. É importante para todo o fluxo, tanto dessa mensagem de hoje como dos próximos capítulos. Embora exista uma conexão muito importante entre o capítulo 7 de Daniel e os capítulos seguintes, para que nós possamos entender toda essa segunda porção, toda essa segunda metade do livro de Daniel, nós precisamos perceber uma diferença importantíssima entre o capítulo 7 e os demais. Nós já vimos, eu já falei, irmãos, nas primeiras mensagens de Daniel, nós vimos que esse livro ele foi escrito originalmente em 2 idiomas. Nós não percebemos isso em nossas traduções, mas as cópias escritas em seus idiomas originais nos mostram isso. 2 idiomas foram utilizados. O aramaico, que é um idioma relacionado ao idioma hebraico, que era o idioma mais utilizado nos grandes impérios antigos, né, os antigos grandes impérios. Esse idioma foi utilizado do capítulo 2 ao capítulo 7 de Daniel. Do capítulo 2 ao capítulo 7, que é o que nós estamos iniciando hoje, ele foi escrito em aramaico. Já os demais capítulos foram escritos em hebraico, que é a língua materna dos judeus, a língua em que foi escritos os demais textos do Antigo Testamento. Ou seja, a seção aramaica do livro de Daniel possui um caráter mais abrangente, mais universal, como se fosse uma apresentação do todo. Enquanto que, a partir do capítulo 8, agora em hebraico, nós temos visões que claramente estão relacionadas ao capítulo 7, sim, mas que são mais específicas e mais detalhadas, com direcionamentos e cumprimentos mais específicos para o povo de Deus. Capítulo 7, que é o primeiro capítulo dessa segunda parte, que é profética, ele é feito dentro desse contexto, utilizando a linguagem aramaica, um contexto mais geral, trazendo ali a visão de um todo. Se os irmãos lembrarem, o capítulo 2, que é o primeiro capítulo dessa seção em aramaico, ele traz o relato do sonho de Nabucodonosor, que tem paralelos muito claros com esse sonho do capítulo 7. Então, essa seção começa com essa revelação do sonho acerca dos reinos deste mundo e finaliza com a revelação no sonho de Daniel, né, em relação aos reinos desse mundo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existe muita confusão, irmãos, associada à interpretação desse livro de Daniel, sobretudo nesses últimos capítulos. Existe muitas ideias que são levantadas, muitas possibilidades que são dadas acerca da interpretação desses textos, principalmente em relação a essas visões. E uma das grandes fontes dessa confusão é a relação entre aquilo que é visto no capítulo 7, que é mais geral, e aquilo que é visto em seguida nos capítulos 8 a 12, que é mais específico em relação ao povo de Deus. Por isso, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que não se apressem em tentar fazer essas correlações, não se apressem em tentar entender todos os detalhes. Nós faremos isso à medida que o texto for nos permitindo, à medida que as mensagens forem avançando, e esse é outro ponto muito importante. Muita simbologia é utilizada aqui, nesse livro de Daniel, principalmente a partir do capítulo 7. Essa é uma característica comum da linguagem apocalíptica, e não faz sentido nós ficarmos aqui buscando o significado de cada coisa, de cada detalhe, de cada chifre, de cada pequeno ponto. Esse não é o intuito do livro de Daniel. O propósito desses capítulos não é apresentar os pormenores da visão, mas sim esse propósito é que nós possamos compreender o todo da mensagem que é revelada. Diante disso, diante dessa pequena introdução acerca da interpretação do livro de Daniel, nós podemos começar agora, podemos voltar para o nosso texto. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 7.
No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel posiciona essa sua primeira visão, ele posiciona ela na história, no contexto em que Deus escolheu para que essa revelação fosse dada ao seu povo. É o que nós encontramos aqui, no primeiro ano de Belsazar. Foi nesse ano que essa visão foi dada a Daniel. Se os irmãos lembrarem do capítulo 5 de Daniel, que cronologicamente vem depois desse 7, percebam isso? Capítulo 5, nós tratamos sobre o último ano do reinado de Belsazar, enquanto que aqui no capítulo 7 nós temos o primeiro ano do reinado de Belsazar. Mas esse capítulo 5, nós vimos ali que Daniel ele havia saído de uma posição de segundo no reino da Babilônia, quando ele estava do lado de Nabucodonosor, para uma pessoa desconhecida. O rei Belsazar sequer sabia quem era Daniel. Ele não o conhecia. Certamente, isso trouxe, naquele período, mais dificuldades para o povo que estava exilado na Babilônia. Algo que fica muito claro na forma hostil como Daniel é tratado no palácio. Percebam isso, irmãos. Quando Daniel é chamado, porque a rainha-mãe disse que tinha um homem que interpretaria aquela escritura, quando Daniel é chamado, ele é hostilizado pelo rei que estava pedindo a sua ajuda. Imagine o que aquele rei estava fazendo com o povo de Daniel, né? Com o povo de Deus ali no cativeiro. Versículo 13 do capítulo 5 nos mostra isso. Quando, ao chegar, ao ser introduzido na presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Foi assim que ele recebeu Daniel. Não como aquele que havia sido governador, aquele que havia sido um homem de confiança do rei Nabucodonosor, mas sim como pertencente a um povo cativo. Lembrando quem era Daniel para aquele rei. É dentro desse contexto de maior sofrimento e de oposição que o povo de Deus recebeu essa revelação global da história humana, daquilo que aconteceria, daquilo que aguardava, daquilo que seria desenrolado na história humana. O paralelismo desse sonho de Daniel com o de Nabucodonosor é muito evidente. Lembrem aí, irmãos, 4 reinos humanos que viriam um após o outro, e finalmente a chegada do reino perfeito de Deus. 4 metais diferentes que compunham uma estátua gigante de homem. 4 monstros grandes e terríveis que subiam do mar. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos que esmiuçou a grande estátua, a grande imagem, e que depois tornou-se uma grande montanha e tomou toda a terra. O último monstro sendo queimado pelo fogo de Deus e o reino sendo entregue a um como o Filho do Homem e ao povo de Deus. Muitas semelhanças, muitos paralelos. Mas qual é a diferença entre esses dois sonhos? E esse é o nosso primeiro ponto aqui. Qual é a diferença entre essas duas revelações, que são tão próximas, que têm tantos paralelos? A diferença está na perspectiva em que é dada essa revelação, cada uma dessas revelações, no ponto de vista que elas expressam. Em Daniel 2, o sonho dado a Nabucodonosor descreve 4 reinos pela perspectiva humana, como os homens veriam aqueles 4 reinos. São metais preciosos ali. É uma estátua em figura humana, majestosos, que são marcados por sua fraqueza, que são marcados por sua incoerência e por isso se deterioram progressivamente. É assim que o sonho relata esses 4 reinos. Já em Daniel 7, o sonho dado a Daniel descreve os 4 reinos pela perspectiva de Deus, como eles realmente são. Poderes animalescos, criaturas abomináveis, feras que se opõem ao Senhor, malignos, perversos, em total contraste com a criação de Deus, monstros. Hoje
pregação fala sobre monstros aí. Quero ver os desenhos que as crianças vão trazer, né? Monstros cuja natureza não pode ser escondida. Não pode. Olha o que nós encontramos nos versículos 2 e 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O grande mar, que o mar grande, deve ser entendido simbolicamente como o caos, a confusão e o conflito entre as nações do mundo, entre os reinos humanos. Isaías fala sobre isso utilizando esse mesmo tipo de analogia. Isaías 17:12 diz assim: Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Então, o mar aqui é retratado como esse elemento hostil que é dominado pelo Senhor. Um mundo caótico, em desordem, em total oposição à ordem instituída pelo Senhor, pelo Deus da criação. Assim, estes animais que estão saindo do mar caótico retratam esse caráter hostil, esse caráter de oposição destes reinos mundanos contra Deus. São feras híbridas, misturas de animais, algo que era considerado impuro pela lei do Senhor. São mutantes, né? Misturas desordenadas, que são totalmente opostas à criação que o Senhor fez. A criação do Senhor relatada lá no livro de Gênesis. Não são animais comuns, mas são a própria expressão do mal e da perversidade dos reinos humanos. Esse breve início já deixa muito clara que a perspectiva de Deus sobre esses reinos. E uma pergunta que nós iremos refletir nesse ponto, e que eu vou fazer de maneira antecipada aqui, para que você já possa refletir, mas que nós voltaremos em instantes para o centro dela é, percebendo já essa perspectiva do Senhor acerca desses reinos humanos, qual tem sido a sua perspectiva sobre os reinos desse mundo? Sobre as estruturas de poder desse mundo? Sobre aquilo que este mundo dita como sendo algo bom ou aceitável ou agradável? Qual tem sido a sua perspectiva acerca disso? O quanto este mundo tem influenciado a sua forma de enxergá-lo? O quanto este mundo está presente em cada reflexão que você faz, em cada percepção que você tem acerca da forma de viver neste mundo? Em que proporção isso tem te tomado? Em que proporção, ao invés de estar olhando com os olhos do alto, com a perspectiva do Senhor, você tem olhado para a sua vida, para esse mundo, para as estruturas que você encontra nele, com uma perspectiva correta? Mas a visão continua. No versículo 4, nós encontramos agora a descrição desses 4 monstros, desses 4 animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. É uma unanimidade, irmãos, entre os comentaristas, entre aqueles que estudam o livro de Daniel. Se tem uma unanimidade, é aqui, em que nesse versículo 4 nós temos a Babilônia sendo retratada. O reino da Babilônia, inclusive o episódio de humilhação de Nabucodonosor, como sendo aquele leão alado que teve as suas asas arrancadas, foi lançado ao chão, depois foi levantado do chão, colocado em 2 pés como homem. Por quê? Porque foi dado a ele coração de homem, mente de homem. Essa palavra mente aqui é também a palavra correlata para coração. Está falando aqui de Nabucodonosor e da Babilônia, a cabeça de ouro, assim como na visão do capítulo 2. Versículo 5, continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Nós não somos muito, eu acredito que aqui não tem muitos que já se depararam com o urso, então a gente acaba perdendo a ideia da ferocidade
do urso, né? Mas um urso marrom, né, sírio, ele chega a pesar 250 quilos. É muito assustador e poderoso, é muito temido entre os impérios antigos, a figura do urso. E esse urso ele se levantou sobre um dos seus lados. É um urso meio torto. Mostra essa ideia de um lado que prevalece sobre o outro, indicando mais poder de um dos seus lados. E assim como o peito e os braços de prata do sonho de Nabucodonosor, nós temos aqui o reino Medo-Persa. O reino que viria e tomaria a Babilônia, feroz, sanguinário, ameaçador, com 3 costelas de vítimas em sua boca. Talvez, alguns estudiosos dizem que essas costelas apontam para os impérios que foram dominados pelos Medo-Persas, Babilônia, Egito e Lídia, o que deu àquele império a maior extensão de domínio até então, foi do Império Medo-Persa. É o império que dominou de leste a oeste do mundo. Mas Daniel continua, versículo 6. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. O leopardo já é um animal muito veloz, muito rápido. Um leopardo, então, com 4 asas, possuiria uma velocidade incomum, com que dominaria a terra. É o ventre e os quadris de bronze do sonho de Nabucodonosor. A Grécia, ou a Macedônia ali de Alexandre o Grande, que em 10 anos, irmãos, 10 anos, conquistou todo o Império Medo-Persa e ampliou o seu território até a Índia. Algo absurdo, algo improvável de acontecer com qualquer que fosse a nação. Fica muito claro isso quando é dito aqui, e foi-lhe dado domínio. Foi-lhe dado domínio. Após a morte prematura de Alexandre, o Império Grego ele foi dividido entre seus 4 generais. Por isso as 4 cabeças aqui da visão de Daniel. Mas um 4º império ainda estava por vir, diferente dos demais, tão cruel, tão perverso, que não era possível compará-lo a qualquer que fosse o animal ou mistura de animais. É o que nós encontramos no versículo 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. O reino de ferro. Um império como nenhum outro no mundo, incomparável em poder, incomparável em alcance, incomparável em longevidade. Foi o império que mais durou, o império que mais se aproximou de algo como sendo um poder mundial e que mais tempo passou com esse poder. Um reino que também seria dividido, de onde procederiam outros reis, outros reinos, que se levantariam a partir daqui. O Império Romano, como nós vimos também no capítulo 2. Mas nós veremos isso melhor nas próximas pregações, irmãos. O que eu quero trazer nesse primeiro ponto aqui, acerca da perspectiva de Deus sobre os reinos desse mundo, é que eu quero que nós possamos olhar para as imagens que são utilizadas aqui. As imagens na linguagem apocalíptica. A visão desses monstros terríveis. Essa visão tem o intuito, tem o objetivo de nos impactar, de tomar os nossos sentidos, de gravar em nossas mentes a revelação que é dada. Nós não podemos nos esquecer quem eles verdadeiramente são. Nós não podemos ser enganados por quem eles realmente são. Não podemos deixar de ver aquilo que eles realmente são. Esse é o intuito dessa linguagem tão simbólica, tão forte. A Babilônia, ela usava figuras de leões alados como emblemas de poder. Daniel sabia do que ele estava vendo ali naquela visão acerca da Babilônia, pelo menos. Estátuas de leões com asas de águia adornavam todo o reino. As portas do castelo de Nabucodonosor,
palácio, né, de Nabucodonosor, eram guardadas por grandes estátuas de leões alados, leões com asas de águia. Daniel tinha visto essa figura desde o primeiro dia da Babilônia. Essa figura era utilizada pela Babilônia para impor respeito, para mostrar poder, glória do reino da Babilônia. Mas atenção, irmãos, essa não era a perspectiva do Senhor sobre a Babilônia. Nem tampouco sobre os reinos que viriam após ela. Essa não era a perspectiva do Senhor. Mais uma vez, qual tem sido a sua perspectiva? Qual tem sido a sua visão, a sua forma de enxergar relacionada a este mundo e aos poderes desse mundo? Qual tem sido? Como um habitante de outro reino, é preciso enxergar o mundo de acordo com a perspectiva do Senhor, de acordo com aquilo que Ele nos revela em Sua palavra. É pelos olhos do Senhor, por meio da Sua palavra, que você deve discernir o mundo, os poderes desse mundo, as dificuldades desse mundo, o trabalho que você tanto almeja, o estilo de vida que você tanto busca, o seu papel na sua família. Qual tem sido a sua perspectiva em relação a todas essas coisas que tocam a sua vida no dia a dia? Qual tem sido? Em tudo isso, você será tentado a abandonar a verdade revelada por Deus, para então ser moldado por aquilo que este mundo coloca como sendo verdade, pela sabedoria deste mundo. O quanto da perspectiva desse mundo já tomou você? Esse é um tipo de reflexão que muito dificilmente nós fazemos, porque é algo que nos engana. O mundo ele começa a nos influenciar de uma forma que nós achamos que a forma que vivemos não é porque o mundo nos influencia, mas é porque é a forma correta de viver, é a forma como todo mundo vive, é a forma como as coisas são. Por isso é tão perigoso. O quanto da forma de enxergar desse mundo já está impregnado em você. De modo que você acha que isso é natural. De modo que você acha que ter os mesmos anseios que este mundo alimenta é natural. De modo que pensar e tomar decisões da mesma forma que os habitantes desse mundo tomam é natural. O quanto da perspectiva deste mundo tem tomado a sua mente, tem moldado a sua mente, tem impedido você de prosseguir, de continuar avançando como um filho de Deus. E por isso, diante dessa visão do mundo que influencia, que molda, diante disso, você acaba ficando cada vez mais parecido com o mundo. Porque observe, a forma com que você vê este mundo, a sua perspectiva acerca das coisas desse mundo, vai influenciar a forma como você vive nele. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Por exemplo, como você tem definido felicidade? Palavras, são perguntas um pouco existenciais aqui, né? Mas como você tem definido felicidade? Como você tem definido o que é satisfação, o que é sucesso, o que é paz? Como? Como? É a resposta a essas perguntas que irá conduzir as suas ações em meio a este mundo. É isso. Não é do nada que tais comportamentos, padrões e ações são manifestados. Como você tem definido tais coisas? Como os reinos deste mundo têm ditado? É a voz dos reinos deste mundo que você tem ouvido para então levantar dia após dia e fazer aquilo que você tem feito? Ou é de acordo com a vontade de Deus? Outro ponto importante. Como você tem visto aqueles que se aproximam de você, da sua família, e que são instrumentos, que são obviamente instrumentos desse reino de trevas, mas que você tem que conviver de alguma forma. Como você tem enxergado a estes?
Como? Como pessoas que, apesar de não serem crentes, são gente boa, inofensivas, ou com todo o cuidado que você precisa ter em relação a possíveis monstros terríveis que devoram e fazem em pedaços. Como você tem visto as pessoas que têm se aproximado de você e da sua família? As pessoas deste mundo. Como? Aquele colega engraçado, aquele colega de escola engraçado, aquele amigo ou aquela amiga de trabalho, que são gente boa, que suprem muitas das suas necessidades emocionais que você não encontra em outros lugares, ou que você tem desejado. Como você tem enxergado estes? Com a cautela, a vigilância e o cuidado que precisa enxergar? Ou como seres inofensivos? Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós temos que viver numa bolha, não, de forma nenhuma. Mas como habitantes de outro reino, nós precisamos, sim, discernir a forma como nos relacionamos com este mundo. Não esqueçam como o Senhor vê os reinos deste mundo e todos os seus instrumentos. Bestas terríveis, ameaçadoras, perigosas, mas que estão totalmente debaixo do controle do Senhor. Esse é outro ponto evidente aqui. Ele as observa, ele as julga, ele tem controle sobre tudo. Embora isso fique explícito nos próximos versículos, essa verdade já estava presente em todos esses que nós lemos aqui, irmãos. Observem, voltem no versículo 4. Foram-lhe arrancadas as asas, falando aqui sobre o leão alado. Foi levantado da terra, foi dada mente de homem. Quem fez tudo isso? Versículo 5. Levanta-te, devora muita carne. Quem ordenou isso ao urso? E foi-lhe dado domínio. Versículo 6. Quem deu o domínio a esse leopardo com 4 asas e 4 cabeças? O Deus Todo-Poderoso está no controle, irmãos. Não tema. Ele está em seu trono e o futuro continua firme em suas mãos. Descanse nisso. Descanse nessa verdade. Eu sei que constantemente homens maus desafiam essa verdade diante de nós. Constantemente. Constantemente as circunstâncias desse mundo, as opressões, as angústias, aquilo que nós ficamos abismados e que acaba acontecendo, muito frequentemente isso contesta, isso põe à prova essa verdade de que Deus está no controle. Mas saiba, meus irmãos, tais homens maus, tais circunstâncias, não podem fazer nada que vá contra a vontade do seu Deus. E a vontade do teu Deus é boa, perfeita e agradável. O teu chefe ímpio, o teu gerente mau, o teu professor injusto, a autoridade corrupta da sua cidade, nenhum destes podem fazer nada contra a vontade do teu Deus. E isso precisa gerar descanso em nós, irmãos. Descanso que esse mundo não tem. Paz que excede todo entendimento que esse mundo não tem. Conectado a isso, nós vemos o nosso segundo ponto, que é um ponto um pouco mais curto acerca do que nós veremos hoje. A esperança que não pode ser esquecida. Vamos ler dos versículos 9 a 18. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Aqui o ancião de dias está trazendo a imagem do Deus Todo-Poderoso, totalmente puro, santo, vestes brancas, cabelos como a pura lã, o seu trono em chamas de fogo que traz o juízo a estes
reinos do mundo. O trono que tem rodas, que não é limitado, que vai onde quer, que julga a quem quer. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo, mostrando julgamentos diferentes aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Esse símbolo das nuvens do céu, irmãos, revela a divindade deste que vem. Revela que este vem da parte do Deus Todo-Poderoso. E faz um contraste com as bestas que subiram do mar, que dominam o reino dos homens. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, um como se fosse um ser humano. É importante perceber que para Daniel aqui, esse termo filho do homem, que hoje tem para nós uma expressão muito diferente, por conta daquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou nos evangelhos, dele sendo o filho do homem, para Daniel aqui representava alguém que era diferente dos animais que viam antes. Aquele que é um ser humano, que parece ser um ser humano, parece ser filho, né, de um ser humano. Um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Observe, irmãos, que não é comum ver isso em Daniel. É a primeira vez que nós estamos vendo Daniel nesse estado aqui, de apreensão, de medo, de perturbação. Algo semelhante ao que aconteceu com Nabucodonosor no sonho lá. Mas não era comum ver isso em Daniel. Nós vamos abordar um pouco sobre isso. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Como nós acabamos de refletir, meu irmão, aqui nós vemos que o Senhor está no controle da história. Ele exerce juízo agora, não somente no dia final. Ele julga os reinos dessa terra. E embora ao povo de Deus tenha sido revelado o final da história, a presença das forças do mal ainda existem em nosso meio. E isso deve nos levar à atitude corajosa e vigilante, à dependência do Senhor em oração, à confiança, que é o que nós vimos na última mensagem de Daniel. O como manter-se fiel como manter-se perseverando, buscando fidelidade diante desse mundo mau em que vivemos. Aqui nós encontramos isso. Mas eu gostaria de finalizar aqui, meus irmãos, refletindo em como Daniel ficou transtornado com essa visão. Mesmo depois da interpretação que foi dada a ele. Observem que ele teve a longa visão e depois foi interpretado a ele, foi dito a ele o que aconteceria. Foi dito que o reino seria entregue aos santos. Ainda assim, mesmo assim, ele ficou perturbado. No final do capítulo 7, no versículo 28, nós encontramos isso, ao final do assunto. Os pensamentos de Daniel o aterrorizavam e ele ficou pálido. O texto aqui nos diz que ele ficou empalideceu. Perdeu o sangue do rosto, ficou branco. Por que isso? Por que Daniel ficou assim? Diante de uma revelação que aparentemente deveria trazer total conforto, consolo a ele. É interessante que lá no livro do Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse, quando o apóstolo João ali recebeu
a revelação do Senhor acerca de um livro selado que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono e que, se nós lermos até o final do livro de Apocalipse, até a última trombeta que é tocada após o último selo, nós percebemos que aquele livro estava diretamente relacionado com esse reino que seria dado aos santos. Quando João recebeu a revelação acerca desse livro, tudo que ele fez foi chorar. Caiu em prantos. E não era um pranto de emoção, era um pranto de medo. Era um pranto de terror acerca do que aconteceria. Algo semelhante ao que aconteceu com Daniel. Por que ele chorou? Porque não foi encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro. Para Daniel, em seu contexto de desobediência, em seu contexto de quebra da aliança por parte do povo de Deus, por isso eles estavam indo no cativeiro, dentro desse contexto de Daniel, quem? Sendo homem, sendo filho do homem, sendo ser humano, quem poderia se apresentar diante de Deus Santo e receber o reino eterno, para que então pudesse entregá-lo aos santos. Muitas e muitas vezes, essa é a nossa perspectiva. Muito. Nós vemos as nossas circunstâncias. Nós somos assolados por esse mundo mal em que nós estamos. Por aquilo que acontece que nos deixa boquiabertos. Como isso pode acontecer? Nós somos o tempo todo instruídos por esse mundo de que as coisas estão melhorando, de que tudo está ficando melhor, porque a tecnologia está avançando, porque o mundo está ficando cada vez mais democrático, então os direitos humanos estão sendo cada vez mais preservados. Mas como isso pode ser verdade diante do avanço do mal e do pecado que nós continuamente vemos? Como? Tudo isso, muito frequentemente, nos leva, assim como Daniel, assim como João, diante dessa visão que tiveram, a ficarmos receosos. Será que eu conseguirei escapar nesse momento? O que será que vai acontecer? Porque, lembra lá de 2 Pedro, final de 2 Pedro? Por que tarda tanto a promessa? Mas, diante dessas circunstâncias, irmãos, diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, que vemos, que experimentamos em nossa própria carne, muitas vezes, eu quero finalizar essa mensagem de hoje com a mesma palavra dada por um dos anciãos, a João, lá no capítulo 5. Enquanto João chorava, um dos anciãos o disse: não choreis, não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É por isso, irmãos, é por isso que nós podemos nos manter caminhando neste mundo como habitantes de outro reino, olhando para o alto, esperando o retorno do nosso Senhor, o Filho do Homem, aquele que recebeu o poder, o domínio, o reino para todo sempre. É por isso, porque Ele venceu. Porque Ele venceu. O Filho do Homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu o domínio, a glória, o reino eterno. O inimigo já foi vencido por Ele. Por Ele. E Ele, em breve, retornará para consumar a sua boa obra. Ele retornará. Essa é a esperança que não pode ser esquecida. Essa é a verdade que não pode jamais ser calada por esse mundo. Guarde essas palavras. Guarde essa esperança em seu coração. Diante desse reino de trevas que ainda nos assola. O Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu, Ele recebeu o reino. E este reino é dado a todos aqueles que se encontram nele, por fé, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que não poderiam, por si só, estar diante do Deus Todo-Poderoso, mas confiados nele, somente nele, mantêm a firme esperança e convicção de que, apesar de quem são,
por causa do Senhor, da sua obra, do seu sangue, podem guardar a esperança de que um dia, estarão eternamente com Ele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Santo, de infinita bondade e misericórdia, ó Senhor, esse mundo é mau. A nossa carne ainda nos assola, nos aflige. Nosso pecado ainda possui, nosso coração ainda possui tantas expressões do pecado, Senhor. Ó Deus, como nós ofendemos ainda ao Senhor. Por conta disso, por conta da fraqueza que ainda há em nós, tão frequentemente nos amedrontamos, Senhor. Tememos os reinos deste mundo, a influência e o poder deste mundo. Mas nos voltamos para o Senhor por meio de Cristo Jesus. Ó Senhor, guarda-nos deste mundo. Mantém muito firme e clara a visão da esperança que nos foi dada, Senhor. Para que possamos continuar caminhando neste mundo como peregrinos que somos. Habitantes de outro reino, que não são desviados do seu caminho, que não são influenciados nem para a direita nem para a esquerda. Por favor, Senhor, nos abençoa para que, como povo do Senhor, nós possamos continuar em fidelidade e amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.